A primeira vez que ele levantou voo foi em 1981 e desde então a cabine de um helicóptero se tornou a sua segunda casa. No TJ Entrevista de hoje, comandante Hamilton. Comandante, é um prazer receber o senhor no programa, viu? Prazer imenso é meu tê-la aqui no nosso estúdio aéreo, a Dalgisa, a nossa Giza. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Quantas horas de voo, comandante? Olha, eu não somo mais, mas passou de 15 mil porque em jornalismo a gente voa muito mesmo. Bom, a gente até falou no começo do programa que essa daqui seria a sua segunda casa, mas a primeira fica em Alphaville, né? A primeira fica em Alphaville, tenho que dormir, eu durmo em casa e vivo e trabalho aqui todos os dias. E como é morar em Alphaville? Alphaville é maravilhoso, é muito legal, só que Alphaville cresceu muito rápido, não tem infraestrutura para o crescimento que ela está tendo. É um crescimento voraz, você vê prédio brotando, né? Ainda mais de helicóptero, a gente tem uma visão global de tudo. É um prédio brotando atrás do outro. Então isso é muito ruim. Acho que primeiro tem que fazer uma infraestrutura e tem que fazer uma coordenação para sentir se realmente ela tem a capacidade de crescer do jeito que está tendo. Muitos prédios, principalmente o crescimento vertical, é complicado. Não adianta ter uma grande cidade se ninguém consegue andar. Você vê que 6 horas da tarde, o fluxo de automóveis, todo mundo saindo, é gente que trabalha saindo, tem muito escritório, né? A parte comercial, a vida comercial é intensa, e o pessoal voltando para casa. Então esse conflito gera estresse, que é o retorno para casa complicado. Você vê que tem gente que mora lá no Tamboré 1, às vezes o cara fica 40 minutos parado no mesmo ponto. Isso não é bom, isso é ruim. Eu sinto por isso. Eu gostaria que tivesse um planejamento, eu gostaria que nós, brasileiros, de uma forma geral, planejássemos o crescimento. Mas isso não acontece, inclusive em Alphaville também. E há quanto tempo o senhor mora em Alphaville? Bom, eu moro em Alphaville desde, 1986. E o senhor pega trânsito, né? Essa história de que o senhor fica sempre lá em cima, só observando o caos no trânsito em São Paulo, não. O senhor acaba pegando o trânsito de Alphaville, inclusive. Sim, para voltar. Geralmente para voltar para casa é o pior. Para vir ainda eu consigo driblar um pouquinho, mas a volta para casa tem dia que é terrível. Vamos falar um pouquinho sobre a sua infância. O senhor é de onde? Nasci em Minas Gerais, bem no sertão mesmo, no lugar da Poeirinha, um lugar bem humilde lá. O que trouxe o senhor para São Paulo? A minha mãe, né, ela ficou doente, pegou aquela doença do barbeiro. Ela teve que vir para São Paulo para ser tratada no hospital das clínicas, né? E aí eu vim junto com ela, tinha uns 6 anos. E aí acabei ficando em São Paulo. E como que surgiu essa paixão por voar? Então, desde pequenininho eu achava muito legal. Para mim era um sonho poder voar avião, mas era um sonho distante, impossível, né? Porque meus pais são humildes, então parecia um sonho impossível. Tá, e quando o senhor decidiu que ia ser piloto? Então, o primeiro avião, tentei avião, era muito difícil, eu estava tentando, né? Estava fazendo engenharia, falei, nossa, eu vou fazer engenharia, vou ser um grande engenheiro, vou trabalhar, vou voar pelo Brasil, vou comprar um aviãozinho para mim para conhecer o Brasil. Era essa a minha ideia, nem imaginei. Para mim, o sonho era ser um hobby e depois acabou virando profissão, porque na época, quando eu estava, começou a sobrar muito engenheiro no Brasil também, aí acabei partindo para a linha de helicópteros e primeiro eu comecei helicóptero para a televisão. Eu comecei a ler lá nos Estados Unidos que depois da Guerra do Vietnã começou a sobrar muito piloto no mercado. Aí na Califórnia, os pilotos que vieram do Vietnã começaram a fazer jornalismo, fazer informações do trânsito em Los Angeles. E aí achei legal, comecei a ler sobre isso e falei, vou trazer isso para o Brasil. O senhor até foi aos Estados Unidos para pesquisar nossa, eu devo respeito, tudo aos observar. americanos, eles me ajudaram bastante. Principalmente o pessoal lá na Califórnia me ajudou bastante a fazer essa transição. E quando eu comecei com helicóptero aqui no Brasil, em televisão, comecei primeiro a fazer comerciais para televisão, era comerciais de cigarro, de bebida, eu fazia algumas adaptações no helicóptero. E nessa época eu sei que fui o piloto que mais tinha multa na aeronáutica porque eles achavam assim que não deveria fazer as adaptações. Colocava tábua, câmera, fazia porta aberta, nego pendurado, nossa. No Brasil nessa época não era permitido, então? Não. E o jornalismo veio como? Bom, o jornalismo apareceu quase por um acaso. Eu comecei a fazer, primeiro a gente nós gravávamos, corria na emissora e rodava fita. E aí a gente começou a desenvolver a parte de transmissão. Deu muito trabalho, eu tinha que ficar com o helicóptero paradinho, com uma antena amarrada no esqui, apontando para a emissora. Qualquer desvio, o sinal caía. Foi muito difícil, mas a gente evoluiu e chegou hoje, o sistema é totalmente automatizado. Fui fazer até faculdade de jornalismo para isso. Então o jornalismo hoje faz parte do meu dia a dia.
Aquele outro também vai posar? Bom, como você viu, a gente resolveu sair do hangar porque estava impossível. Hoje parece que é um dia atípico, né, comandante? Fez um pouquinho mais barulho do que o normal. E a gente não conseguiu continuar a entrevista, então a gente resolveu vir aqui para dentro, para a sala dos pilotos, para continuar o TJ Entrevista. A gente estava falando da sua participação na TV, como o senhor começou, né, na televisão, e antes foi com comerciais de televisão, o senhor foi para os Estados Unidos para estudar como eram feitos os comerciais e tudo mais. E o jornalismo entrou depois, né? Bom, o jornalismo entrou depois, aconteceu por um acaso, comecei a fazer matéria, principalmente com esse enchente, desabamento. Nós gravávamos, eu chegava na emissora, entregava a fita e aí rodava. E começou dessa forma. E aí depois eu comecei a ver nos Estados Unidos que dava para fazer transmissão ao vivo, e aí fui buscar ajuda, opinião de outras pessoas. Teve uma pessoa muito boa, Alfonso Aurim, um cara muito bom, me ajudou bastante. Então foi feita algumas adaptações no helicóptero, e através dessas adaptações, que na época me geraram muitas multas na aeronáutica, né? Essas adaptações acabou sendo possível fazer a transmissão ao vivo. Hoje não, hoje é super tranquilo, hoje é sistema automático, mas antigamente você amarrava a antena no esqui do helicóptero e aí tinha que ficar apontando para a antena lá na televisão. Então qualquer mexidinha mudava o ângulo e aí o sinal caía. Era terrível, mas tudo que começa é difícil. Exatamente, e é difícil, foi difícil também, até porque o senhor veio com essa ideia para as emissoras, não foram as emissoras que começaram com isso, na verdade o senhor apresentou essa proposta e deu certo, né, porque a princípio era muito caro. Era muito caro, né, a televisão, a hora de voo era muito cara, tudo é caro, né, a partir do momento que você caro, né? Você começa a mostrar que o benefício existe, aí que vale a pena o custo, aí sim, aí começa, se justifica, ou aí já se torna razoável o custo. Então, eu acho que assim, hoje, por exemplo, a televisão não vive sem o helicóptero. O helicóptero, ainda mais como nós temos um concorrente muito grande hoje, que é a internet. Hoje todo mundo tem um celularzinho. Então, o cara grava, se bobear, cara, o cara já grava, já procura no YouTube e já está lá. Então, a televisão, ela está lutando, não é fácil para a televisão hoje lutar contra essa pulverização que teve, globalização da comunicação. Um exemplo, você vê que as torres gêmeas estavam sendo destruídas e a gente estava assistindo aqui. Então a rapidez é muito grande. Então, quer dizer, o helicóptero hoje ele é fundamental, principalmente em grandes centros como São Paulo. Em São Paulo você não consegue se deslocar. Uma equipe de televisão para se deslocar em São Paulo demora muito. Então tem que ser de helicóptero. A gente chega lá rápido e já está transmitindo para a televisão. É o único jeito. Porque imagina só, uma equipe sai, vai até lá, grava, vem para a emissora. Quando chegar lá já está no YouTube. Bom, e a linguagem também adotada é outra, né? O chamado jornalismo aéreo, não é isso? A gente trabalha mais com factual, né? Você tem um ângulo diferente de pegar a notícia, é um diferencial. Um grande diferencial que, inclusive, é o que tem dado picos de audiência na emissora. Os grandes picos de audiência no programa, os maiores picos, é sempre em cima do helicóptero, porque quando alguém vê uma imagem, eu também estou em casa, se eu vejo uma imagem aérea, eu sei que é alguma coisa diferente e me chama a atenção. Então, realmente, é por isso que o helicóptero tem feito um sucesso imenso na televisão, e a televisão não vive sem o helicóptero, principalmente o jornalismo. Bom, o senhor deve ter um monte de histórias para dividir com a gente, histórias assim assustadoras, né? Afinal de contas, tem muitos casos policiais que o senhor persegue aí com suas câmeras no helicóptero, como outras tantas, outras visões que o senhor tem, já que o senhor tem um outro ângulo, uma outra perspectiva, que está lá em cima. Mas essas histórias a gente conta daqui a pouquinho no TJ Entrevista, não sai daí.